Bom ver vocês nesta noite, depois de algum tempo. Uma possibilidade maior de receber o povo da igreja. E nós acreditamos que foi uma coisa bem boa. E é uma alternativa boa para que vocês gostam ou preferem a menor aglomeração, possam participar à noite também. Então, muito bom ver muitos de vocês que há algum tempo também não via. Hoje quero compartilhar com vocês a palavra, uma palavra muito preciosa para nós e quanto a vocês, mas eu quando eu preparei, quando Deus abençoou nessa preparação aqui, eu pude tomar, posso tomar alguma providência própria também. E às vezes a gente passa tanto tempo esquecendo de como o nosso Deus age, como o nosso Deus nos ajuda, que a gente perde um pouco a noção das práticas boas que são tão saudáveis para nós e que faz toda a diferença na nossa vida espiritual, que a gente possa viver neste mundo, como a Bíblia fala, sóbria e piedosamente, na presença do Senhor, tirando de letra aí esta vida tão turbulenta, que nós vivemos nos últimos tempos. E aqui em Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23, ele começa abrindo as portas para que nós possamos transformar as nossas preocupações em orações. Nós gostamos muito de pensar e viver na graça do Senhor, que nos deu a eternidade por herança, que nos tornou homens e mulheres que têm a eternidade, Mas não só na eternidade que nós podemos desfrutar das grandes coisas que o Senhor tem para desfrutar hoje também, enquanto vivemos, enquanto estamos. Não precisamos viver bem, não é verdade? Nós podemos viver bem assim também, a presença do Senhor neste tempo, nesta terra, porque Ele está com cada um de nós, nos auxiliando nesse tempo. Então eu vou ler com vocês Hebreus capítulo 10, verso 19 a 23. Então você aí pode acompanhar. Diz assim, olha, você pode ler comigo? Assim você participa, porque não sei faz quanto tempo você não vem no culto à noite, às vezes tem a sombra da sono, Então você lê comigo e a gente fica esperto. Vamos lá? Tendo, pois, irmãos e irmãs, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que consagrou pelo véu, isto falou lá, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão, esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui a Bíblia fala que Jesus inaugurou a presença do Pai para nós. Ninguém podia chegar, ninguém podia orar, ninguém podia chegar até Deus o Pai sem passar por grandes rituais de sacrifício, sem passar por grandes complicações, mas Jesus inaugurou para nós um tempo diferente. Nós cantamos aqui no começo, o véu que separava não separa mais. Então não há mais nada que impede um homem de Deus, uma mulher de Deus, que somos nós, filhos e filhas, a entrar na presença do Senhor de forma com que Ele nos ouve, que Ele pode nos ouvir. Isso é maravilhoso, irmãos e irmãs. Isso aí é acesso garantido.
esse é o acesso garantido à sua presença. Você não precisa mais de intermediário, você não precisa mais de ninguém, a não ser aquela presença do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, que garante o contato direto com o Pai. Isso é um grande privilégio, não é? Então nós podemos levar todas as coisas diante do Senhor para termos paz, porque Ele prometeu que está conosco em todo o tempo, não só lá na frente, na eternidade, mas hoje também, hoje, né, enquanto vivemos. É interessante, há uns tempos atrás, eu estava no carro esperando minha esposa, determinado compromisso, e naquele dia especificamente, eu estava com a casa bem grande, né, pensando bastante coisas, pensando o que fazer, o que não fazer, como fazer, o que pagar, o que não pagar, sabe aquelas coisas que todo mundo tem? Você também tem, não tem? Você, às vezes você acorda com bastante pensamento, né? A minha avó, né, disse que tinha muito pensão. Ela fala que está com pensão. Pensão para ela é pensar grande, muito pensamento, né? Então, eu estava naquele dia com pensão. Aí, no capô do carro, baixou passarinho ali com a minhoca na boca. Aquela minhoquinha ali, ele parou no capô do carro, olhou para mim, aquela minhoquinha, e ficou tipo que procurando assim, quem estava atrás do para-brisa ali, do vidro. E eu fiquei olhando aquele passarinho, ele olhando assim, com a minhoquinha na boca. Aí de repente, puf, foi embora, né? Mas naquele momento, imediatamente, o Espírito Santo me ministrou a minha vida ali. Ele me trouxe a palavra, né? Porque quando nós lemos a Bíblia, a palavra, sempre, o Espírito Santo traz à memória aquilo que Ele quer falar conosco. Eu estava conversando com o Erivelto ali agora há pouco sobre isso, né, Erivelto? E sobre ler a Bíblia. Aí eu disse, olha, lê de pouquinho todo dia, e quando você vê, já leu um monte, né? E logo, já leu 1, 2, 3 vezes, e aquela palavra está dentro de você, e o Espírito Santo, ele traz à memória a palavra de Deus para ministrar a nossa vida, porque Ele usa o que você tem dentro, armazenado, né, também. E naquele momento eu me lembrei de Mateus 6, 25 a 30, mas imediatamente, a palavra diz assim, ó: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vocês não valem mais do que as aves? Já pensou? Aí eu falei para mim mesmo assim, tomou? Passarinho deu aula das coisas simples, né? E nós não somos mais que passarinho. Mas para Deus nós somos mais do que passarinhos, mas nós não somos mais do que os passarinhos. Todo ser humano é assim, vive com a necessidade suprida. Então, nós precisamos sempre nos lembrar dos cuidados de Deus, o Pai, para as nossas vidas. Deus não quer crentes que se arrastam. Deus não quer crentes que vivem ansiosos, preocupados, angustiados, que não vivem, que não sabem viver. Lógico, nós temos muitas pendências a resolver, todos os dias. Mas não precisamos viver nos arrastando. Como crentes que não conhecem a Deus, como os ímpios. Aqui no próprio Mateus 6, Jesus falou que não são os ímpios que se preocupam com essas coisas. Aqueles que não conhecem a Deus. Quem não conhece a Deus vive de qualquer jeito. Mas aqui, orar é buscar o Senhor, transformar ações em orações e atitudes. Então, a oração é essa arte de Santo dos Santos, nos colocar na presença do próprio Pai, o nosso Pai,
por meio da fé, valendo-nos do sacrifício de Cristo, e falar com Deus com toda a liberdade por meio da sua voz, seja audível, seja gritado ou seja silenciosamente. Orar é falar com Deus, já viu isso, né? Tantas vezes na sua vida de cristão, mas orar é falar com Deus, mas falar com Deus é o privilégio que Jesus veio conceder a nós, o privilégio do acesso, de poder falar com Ele, e Ele nos ouve, né? Então é essa coisa boa. Então, meu querido, sabe, se você vive aí preocupado, preocupada, sem dormir, pensando no passado, pensando no futuro, nos problemas que surgem a cada instante, e você vê sua energia sendo derramada, né, jogada fora, temos aí, pela palavra, umas dicas úteis, que nos torna confiantes em Cristo Jesus. Amém? Sabia que você pode confiar em Jesus Cristo? Sabia que Ele é vivo? Que Ele está presente? Sabia que Ele não é uma ideia, um conceito? Sabia que Ele é alguém, uma pessoa? E Ele está sempre, sempre conosco. É a sua promessa, né? Então, nós vamos ver aqui uma dica. A primeira dela: comece a sua lista de preocupações, certo? Comece uma lista de preocupações. Vou ler aqui Salmo 55, verso 22, que diz assim, ó: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair, ou ser abalado, como está naquela versão ali. Você viu? Confia os teus cuidados ao Senhor. A outra versão aqui minha diz: entregue as suas preocupações ao Senhor. Entregue. Escreva tudo aquilo que o preocupa. O que te preocupa? As contas, seu trabalho, filhos, netos, sua saúde, seu futuro. Faz uma lista de tudo. Você organiza seus pensamentos, dando para eles uma forma boa, né, otimizada daquilo que te preocupa a todo instante. E use isso para não se esquecer de nada. Assim, tudo que vier à sua mente, faz a lista. Eu aprendi já há algum tempo, você também deve ter aprendido já também. Mas eu sempre tenho do meu lado, antigamente eu tinha um cadernetinho, hoje tem um celular, né? Eu coloco ele com a luzinha bem fraquinha. Mas tudo que vem à minha mente antes de dormir, se por acaso eu não consigo deletar, mas a forma mais prática de eu deletar é escrever aquilo que me preocupou, eu coloco ali, aí parece que eu tiro daqui e ponho ali, sabe? Tiro aqui, coloco ali, coisa boa, né? Grandes homens e mulheres de Deus, de oração do passado que a gente lê, e eu já digo isso várias vezes, espero que eu seja um desses homens e mulheres do passado para a geração futura, porque a gente só tem do passado, não temos ninguém do presente, é coisa incrível, né? Esse dia eu comprei um livrinho muito interessante, um livro muito precioso, que na capa do livro traz Wesley, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards e outro lá que eu esqueci agora. Aí eu olhei para aquela e falei assim: meu Deus, até quando nós vamos ver essas pessoas do século XVIII, século XVI? Será que Deus não vai produzir gente de fé do presente? Aí eu disse ao Senhor assim: que se um dia o Senhor puder fazer isso comigo, eis-me aqui. Mas essa turma da oração, que hoje nós lemos a história deles, eles faziam essa extensa lista para tirar dos seus ombros os pesados fardos que eles não gostariam de carregar mais. Faz isso, né? Faz isso. Alguém escreveu assim: a oração tira a ansiedade da nossa vida. A oração tira a ansiedade da nossa vida. Tem gente que não é crente e está aprendendo isso em outras formas.
em outros livros, em outro tipo de fé, tantas coisas. Eles aprendem a meditação, eles aprendem técnicas mentais, os mais modernos, os mindfulness, e vai aprendendo essas coisas como técnicas. Mas os cristãos têm essa técnica há muito tempo, só que eles se perderam. Deus ensinou os cristãos, homens e mulheres, a andar sem preocupações, entregando tudo aquele que tira de nós as preocupações e tira de nós a ansiedade. A ansiedade é aquele sentimento horrível que a gente quer as coisas para ontem, ou não tem paciência de aquietar a nossa alma. Então, Filipenses 4, versículo 6, ele fala assim, olha: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas causas, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Então, depois que você fizer a lista de preocupações, você vai transformar a sua lista de preocupações numa lista de orações. Entendeu? A Bíblia fala muito sobre oração. Fala muito sobre intimidade com Deus. A Bíblia fala muito de entregar tudo diante do Senhor. Ela fala isso. Se você for ver, por exemplo, me lembrei de 1 Pedro 4, ele fala assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. E a gente tem que lançar tudo. Depois de fazer uma extensa lista, a gente vai transformar aquela lista simples em lista de oração. Peça ao Senhor que trabalhe essas situações que o preocupam e ore especificamente por suas necessidades. Confie nele. Agora presta atenção assim, ó. Use toda a sua energia inútil de tempo todo para orar o tempo todo. Quanta energia inútil nós gastamos com as preocupações. Às vezes tem gente que passa horas pensando numa situação hipotética do futuro, coisas que nem aconteceram, mas o seu tempo presente está sendo gasto em coisas que não aconteceram e provavelmente não acontecerão. Já dizia alguns escritores que os 70% no mínimo das nossas preocupações nunca virão a se tornar realidade. Então a gente gasta todo o tempo presente moendo o que nunca vai acontecer no futuro, e aquela energia fica inútil. Então, use a seu favor essas dezenas de pensamentos ruins que passam pela sua mente e comece a orar, contar para Jesus o que te incomoda. Transforme suas preocupações em energia útil. Veja o que a Bíblia diz aí acima, que nós lemos ali, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma, tudo seja conhecida diante de Deus pela petição, oração, pela súplica, com ação de graças. Aprendi já. Eu estou pensando em muita coisa. Eu vou lá para o meu lugar de oração e começo a pegar aqueles pensamentos que só são pensamentos em oração. Aí eu começo a orar. Deus, cuida daí da minha saúde, cuida da minha finança. Estou preocupado com isso. Eu vou falando. Tem que falar, né? Tem que falar ao Senhor. Tem que aprender a orar, aprender a falar com o Pai. Falar é importante. Falar é bom. E fala com Deus. Jesus, você lembra que Jesus saía para orar de madrugada e ficava lá com o Pai horas? Os discípulos perguntavam assim: como é que ele consegue ficar tanto tempo lá naquele meio do mato, fazendo o quê? O que ele estava fazendo? Ele estava falando com o Pai. Ele estava falando com o Pai. Ele estava falando com Deus. Aí, em certo momento, eles voltaram e falaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar.
Aí veio aquela oração, né, que nós conhecemos como oração do Pai Nosso, que não é uma reza. Ela não foi feita para ser reza. Ela foi feita para ser estilo de vida. Cada parágrafo um estilo de vida. Não é para ser. Pode até recitá-la. Eu recito. Às vezes, você já passou por aquela situação que às vezes você não tem certeza que Deus está te ouvindo? Quem já passou por isso? Erga a mão aí. É verdade? Não é verdade? Às vezes eu vou orar ao Senhor e começo a orar ali, eu falo, mas será que Deus está me ouvindo mesmo? Aí eu pergunto para ele, Senhor, está me ouvindo? O Senhor está me ouvindo? Estou que nem a menininha lá do vídeo, que eu comentei há uns tempos atrás aqui, não sei se alguém viu. Eu estou que nem a menininha na janela, você está ouvindo, Jesus? Ó, Jesus, estou falando sério, hein? Ela, espera. Está ouvindo, Jesus? Jesus? Às vezes fica nem aquela menininha. Mas às vezes, quando é assim, eu tenho alguma dúvida se Deus, o Senhor está me ouvindo ou não, eu oro o Pai Nosso. Aí eu começo pelo Pai Nosso. Parece que dá aquele clima mais solene, né? Ao invés de chegar falando, né? Aí eu começo devagarzinho, eu oro o Pai Nosso devagarzinho, de forma com que cada parte daquela oração seja meu estilo de vida. Pai Nosso que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino, ou seja, tudo que eu quero que seja neste mundo, né? Feita a tua vontade, a tua vontade seja feita na minha vida, na vida dos outros, que eu sempre integre minha vontade na sua vontade, para não haver decepção. O pão de cada dia, meu Deus, eu preciso aqui, ó, das necessidades supridas, da comida, das contas básicas, não é? Vem suprir. O Senhor prometeu que o Senhor me dará o pão de cada dia. Eu fico ali falando com o Senhor, e aí aquilo tudo, ao invés de ficar só pensando, eu estou orando, entregando. E você sabe, meu querido, que quando você faz isso, já passou por isso, né? Quando você levanta, parece que você está tão aliviado. Quantos passaram por essa situação assim? Não é? Né, Carinho? Você pode orar assim, você levanta da oração e fala assim, puxa, como Deus é maravilhoso, né? Eu tenho certeza que Ele me ouviu. Os fardos foram tirados das minhas costas e colocados sobre Ele. Não é isso que diz lá em Mateus, capítulo 11? Tomem sobre vós o meu fardo que é suave e leve, né? Ele fala assim para nós, vinde a mim vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós meu fardo que é leve, é suave, joguem sobre mim o fardo pesado. Deus sabe que somos pó, e precisamos dele sempre. Então, é uma coisa muito útil. Alguém escreveu assim, um modo muito interessante, assim, ó. A oração ela é um instrumento. Confessamos duas coisas ao mesmo tempo: a estreiteza dos nossos recursos e a extrema largueza dos recursos do poder de Deus. Certo? A oração, quando você ora, você já está fazendo duas coisas. Primeiro, você mostra a sua limitação completa. E depois você crê na largueza e na extensão da riqueza de Deus para mim e para você. Se eu não me engano, é Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo fala assim, que Ele é rico em glória para nos abençoar com a sua riqueza. Não é? Ele é rico e pode nos abençoar com a sua tremenda riqueza. Isso é maravilhoso para nós. Não é? Isso para nós é poder de Deus. Você não precisa andar sozinho por esta terra, por este mundo. Embora pareça que estamos sozinhos, mas nós não estamos. Aquele que crê, aquele que tem a presença de Jesus na sua vida, jamais anda sozinho, porque não está sozinho. Não é? Eu nunca me sinto sozinho, solitário. Eu gosto da solitude, mas nunca me sinto solitário. Por quê? Porque Deus está sempre comigo. Ele está sempre comigo. No momento que não tem gente ao meu redor, que não tem pessoa à minha volta, eu vejo uma grande
possibilidade de chamar Jesus para uma oração, ou ler a sua palavra e saber que Ele está comigo. Nesse mundo tão agitado, com agendas repletas que nós vivemos, não é? Não temos tempo para nada mais. O momento sozinho é uma dádiva do Senhor para nós. É um momento com Ele, de intimidade, de torná-lo amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Esse amigo de Deus sempre será suprido em tudo. Bom, por que você e eu fazemos uma lista de preocupações, transformamos a lista de preocupações numa lista de oração, nós vamos transformar a lista de oração numa lista de atitudes. É muito comum dizer assim, olha, o que é a oração, né? A oração ela é feita de uma conjunção de orar e ação vira oração. Os crentes do passado sempre falavam, olha, põe o pé na água que o mar abre. Já ouviram dizer assim, né? É bem por aí mesmo. O mar só vai abrir quando você colocar o pé. Só vai fazer milagre na sua vida quando você agir. Quando você tomar uma atitude, Ele estará junto com você. E é assim que funciona. Enquanto estamos parados, inertes, nada acontece. Mas quando vamos com a certeza da presença de Deus, tudo é mais fácil. Ele começa a abrir portas, a abrir caminhos para nós. E aí, a oração, você vai ver que tudo se torna possível. Alguém disse assim, apesar da aparente irracionalidade da oração, mas ela é a mais alta atividade da qual o ser humano é capaz. Um dos padres da igreja, chamado Crisóstomo, ele ensinava que nada se compara em valor à oração. Ela torna possível o que é impossível, fácil o que é difícil. E ainda acrescentava assim, é impossível que a pessoa que ora caia em pecado. Ou seja, o que é impossível se torna possível, o que era difícil se torna fácil. Fácil pela sua presença, por sua vontade. E aquele que ora, constante oração, intimidade com Deus, ele falou assim, é impossível que peque. Por que é impossível que peque, né? Porque quando Deus está presente conosco, Ele é a nossa vida. O pecado fica mais distante. Agora, uma pessoa que abandona ao Senhor e a sua palavra, o diabo toma conta, a carne toma conta, o mundo toma conta, e a gente cai em pecados, os mais diversos, né? Então, se você tiver alguma ideia sobre o que puder fazer, faça, pratique com a presença do Senhor. Ele vai nos conduzir sempre, né? Ele vai nos levar sempre. Ele vai andar com a gente. E a gente vai tranquilos, fazendo uma coisa por vez, orando por uma coisa por vez, cada momento, um momento por vez. E Ele vai nos abençoando e você vai ter paz. Sabe, irmão? Por que o povo está aí tudo sem paz por essa terra aí, tudo louco, tudo maluco? Porque não tem paz. Por que não tem paz? Está resolvendo tudo no book. Está resolvendo tudo no seu próprio pensamento. Está resolvendo tudo na sua própria inteligência. Está fazendo tudo do jeito que quer. Aí nada dá certo. E aí vira aquela angústia. Sujeito estressado, infartado, depressivo, estressado do jeito, porque não para mais. Não para mais. Embora o mundo está mais rápido, nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou a sua rotina por causa da nossa pressa. Tá certo? Hoje eu estava em casa lá fazendo um momentinho da tarde lá depois do almoço, lá vendo fazendo uma seleção de algumas coisas que queria ver na televisão. A lista ficou grande. A lista ficou grande. Eu falei, meu Deus, eu não tenho tanto tempo para ver tudo isso aí não, né? Já comentei com algumas pessoas aqui que série eu não vejo mais, né? Que eu quero uma coisa que termine no mesmo dia. Ficou grande. E se for só aquilo, né? Aí tem filme, aí tem academia, ou se não tiver academia tem a bicicleta, né, Jesmar? Tem a caminhada,
aí tem fazer compra, aí tem não sei o que, não sei o que. Aí o dia de 24 horas nós queremos que ele tenha 36. Mas não se engane, quando o dia tiver 36, você vai ansiar por 48, e quando tiver 48, na sua mente talvez você já não esteja mais vivo, porque o corpo não vai aguentar. Então, embora este mundo tenha o triplo de informação, triplo é coisa pequena, né? Aliás, alguém disse uma coisa seguinte, que uma criança até os 7 anos hoje tem mais informações do que muitos reis em sua vida inteira. Então nós nos acumulamos muito. Então, meus queridos, embora você se tornou e eu tenha me tornado apressado, a agenda divina é a mesma. O dia tem a mesma quantidade de tempo e o Senhor não muda. Se você e eu formos inteligentes, você vai ajustar a sua agenda à agenda de Deus, para viver melhor. Porque hoje é a turma de que conhece tudo e não sabe nada, que domina todos os assuntos, mas não conhece nenhum deles, e quer fazer tudo ao mesmo tempo, não aproveita nenhuma coisa sequer, por causa da pressa. Mas Deus é o mesmo, mas persista no seu fogo, né? Persistência, atitude, persistência, né? Eu assisti a um filme interessante aí do criador do McDonald's, o Ray Kroc. Alguém já viu? Viu? É legal, né? Mais ou menos. Mas uma das coisas que ele mostrou ali, que quando montou aquele império lá, quando tinha 52 anos, ele fez um comentário no filme que eu achei interessante. Alguém perguntou para ele assim, qual é o segredo do sucesso? Ele falou, persistência, né? Porque ali mostra as suas várias falências. Mas ele falou, persistência, nada neste mundo supera a boa e velha persistência. E ele continuou assim, talento não supera, não há nada mais comum do que talentosos fracassados. A genialidade não supera. Um gênio desconhecido é praticamente comum. A educação não supera. O mundo está cheio de tolos educados. A persistência e a determinação são muito poderosas. Com Jesus, a vida ela vai se tornar melhor, sempre. Mas eu estou tão ocupado, estou tão fazendo, o que Jesus está fazendo? Ele já fez. Ele está assentado. E a Bíblia diz que Ele nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Quando você se vir angustiado, estressado, abatido, ansioso, preocupado, lembre-se de se assentar. Não só assentar no banco como vocês estão aí, como vocês estão em casa. Assentar-se com Cristo no descanso. Porque com Ele tudo é mais fácil, né? Aquela coisa toda. Sabe, querido, então a oração ela é esse exercício de sobrevivência espiritual, esta terra também. Ela acaba com a distância que entre você e o Pai, leva o crente ao ponto máximo de comunhão, tornando-os íntimo de Cristo. Demanda trabalho, esforço e tempo, assim como a criança sua para sorver o leite materno, e a mama produz leite à medida que é sugado. O crente não pode ser leviano nem preguiçoso na busca de Deus. De um escritor muito precioso, enfim, deste tempo, morreu. Só que morreu há pouco tempo, mas é deste tempo, Elben Lenz César. Gosto muito das meditações daquele sujeito. Dá trabalho, mas é reconfortador, é disciplina, né? Então, ao transformar suas preocupações em orações e suas orações em atitudes, a ansiedade irá embora da sua vida e você vai viver melhor. Com Jesus.
Qual que é o alvo da sua vida? Temos muitos alvos, né? Estudar, trabalhar, ganhar dinheiro, enriquecer, fazer exercício, se aperfeiçoar, tantas coisas. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que o alvo principal da nossa vida é, como o apóstolo Paulo disse, conhecer a Cristo e este crucificado, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Se você conhecer Jesus, meu irmão, minha irmã, você vai tirar essa vida de letra. Vai ser um crente muito bem vivido. Amém? Tá certo? Quero orar com você aí, né? Vamos orar? Vamos transformar agora essas palavras em oração, né? Queria chamar aqui nossos queridos aqui do louvor. Vamos orar, meu irmão, minha irmã. Coloca agora a sua vida em oração diante do Senhor. Peça ao Espírito Santo tornar isso que você ouviu, tornar capaz na sua vida. Porque é só o Espírito Santo que pode nos abençoar com capacidade de viver na presença de Cristo. Por isso ele veio, né? Quero convidar você a ficar em pé aí. Coloca a sua vida em oração, vamos orar. O que está tirando os pais, o que está te incomodando? Vamos colocar diante do Senhor agora? Você que está aí assistindo aí pela internet esta mensagem, o que está tirando sua paz? O que está tirando o seu ânimo da vida? Você está ansioso, ansiosa, né? Você está sufocado pelos cuidados dessa terra? Você está exaurido, sem força, sem energia? Lembre-se da palavra de Jesus: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Coloca agora aí a mão no seu coração e peça ao Senhor paz. Coloca alguma preocupação que você esteja tendo na sua presença agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta noite aqui na sua presença, eu coloco a vida desses meus irmãos e irmãs nas tuas mãos. Nós queremos mesmo que o teu Espírito Santo venha ser o nosso auxiliador, nosso ajudador, para transformar o nosso conhecimento em prática, assim como o Senhor usou na vida de Esdras, na vida daqueles homens e mulheres que nós conhecemos, que ousou confiar. Queremos também descansar no Senhor. E eu coloco aqui situações dos meus irmãos e irmãs nas tuas mãos, preocupações, tantas coisas, que a tua graça seja sobre eles, sobre elas, fazendo o milagre necessário nas suas vidas. Queremos lançar sobre ti toda a nossa ansiedade, que queremos crer que o Senhor tem cuidado de nós. E nós oramos, e nós colocamos nas tuas mãos nossas vidas, e as vidas desses seus queridos filhos e filhas, para a glória do seu nome, em nome de Jesus.